Você sabia que em um minuto o coração lança 5 litros de sangue para o corpo? Esse músculo ele é vital para a nossa sobrevivência e o seu bom funcionamento é muito importante. E hoje eu converso com o cardiologista Dr. Carlos sobre infarto e prolapso. Doutor, infarto e ataque cardíaco é a mesma coisa? Olha, não. O infarto, ele é quando existe uma obstrução dos vasos que irrigam o coração, que dão oxigênio para o coração. Isso pode levar à dor, que é o mais frequente, aquela dor, a famosa angina. Já o ataque cardíaco ocorre quando tem uma arritmia. Essa arritmia leva à parada do coração, o coração para de bater. Quando acontece isso, a pessoa desmaia, fica arresponsiva e muitas vezes só vai voltar a viver se for ressuscitado ou receber um choque. Então isso daí é totalmente diferente. O infarto é um pouco mais benigno, embora pode levar ao ataque cardíaco, né? O infarto muitas vezes é a causa do ataque cardíaco. Aquele aperto no peito é esse sinal? Em geral, o aperto no peito, quando associado a uma doença cardíaca, ele pode ser o infarto ou a angina, que é o que precede o infarto, né? Muitas vezes a angina é o sintoma. O infarto é quando realmente faltou tanto oxigênio no coração que algumas células morrem e fica uma cicatriz. E o que pode gerar um infarto? Olha, o que gera infarto é uma obstrução dos vasos coronarianos, que são os vasos que irrigam o coração. Essa obstrução, na maioria das vezes, é ocasionada por uma plaquinha de gordura. Essa plaquinha de gordura, ela se rompe e forma um coágulo. Esse coágulo entope o vaso. E quando o vaso é entupido, o sangue não flui através dele, e isso daí acaba gerando, então, uma chamada isquemia, que é quando as células ficam sem oxigênio, sem nutrientes. E existem pessoas mais propensas ao infarto do que outras? Lógico, por exemplo, aquelas que fumam, que são obesas, sedentárias e que também tem a famosa dislipidemia, que é quando você tem alterações do colesterol, do triglicérides, são os diabéticos, as pessoas mais idosas, todas essas têm um pouco mais de gordura nos vasos e que muitas vezes essa gordura quando ela se rompe, essa gordurinha ela pode ocasionar o coágulo que gera o infarto. Doutor, existe alguma forma de prevenir o infarto? Lógico, é o que mais se fala hoje em dia, né? São as formas de prevenção do infarto, que é a atividade física, a perda de peso e o controle dos fatores de risco, por exemplo, parando de fumar, controlando bem a diabetes e o colesterol e tendo uma vida saudável, se alimentando bem, o que é o mais importante. E como eu posso saber se a pessoa está tendo infarto diante de mim? É uma dor bem caracterizada, é uma dor que ela aperta muito, é uma dor muito intensa. Ela, em geral, ela começa durante um exercício físico, mas pode também não começar, pode começar ao repouso, que é mais característico ainda do infarto mesmo, mais grave. Ela só vai aliviar quando a pessoa fica bem em repouso, tentar diminuir, ou mesmo não alivia, tendo que ser levada a um hospital para poder ser aliviada e tratada. Essa dor, às vezes, ela irradia para o membro superior esquerdo, às vezes até para o direito, para os dois, pode irradiar para as costas. Mas o mais característico de tudo é a dor cardíaca, dor em cima do peito bem forte. Às vezes dói o estômago também, porque às vezes a gente fala que qualquer dor em cima do umbigo e abaixo aqui da região da mandíbula, ela pode ser infarto, até prova em contrário, em pessoas que têm fatores de risco. Doutor, a gente vê algumas vezes nos filmes, na televisão, as pessoas quando estão tendo alguma parada cardíaca, alguém vindo sempre fazendo uma massagem cardíaca ou a respiração boca a boca. O que a gente tem que fazer diante de uma situação como essa? Uma vez que você vê uma pessoa que está caída no chão, sem responder nada, né? Uma pessoa que está arresponsiva, primeira coisa a fazer é ligar para um serviço de emergência. A próxima coisa é voltar à pessoa e uma vez que você está treinado para isso, você vai fazer a chamada ressuscitação cardiorrespiratória, que compreende basicamente a massagem cardíaca. Hoje em dia tem coisa nova que saiu já hoje para 2010, para 2011, que está falando que as respirações boca a boca, elas não são tão importantes quanto a própria massagem muito bem feita, né? Então, se você é leigo, se você não sabe, basta comprimir fortemente o coração, procure uma assistência, procure um treinamento, treine sua equipe, porque isso realmente pode salvar vidas. Uma boa massagem cardíaca. A respiração boca a boca tem saído um pouquinho de moda hoje em dia, principalmente para as equipes leigas. Agora, o provedor de saúde treinado, ele pode fazer sim a respiração boca a boca e isso ajuda também. E o prolapso, o que é? O prolapso já é outra coisa, já é uma doença muito mais tranquila. O prolapso de válvula mitral, já que é o nome quando a gente está falando em coração e prolapso, a gente fala em prolapso da válvula mitral. Antes de mais nada, o que é válvula?
Válvulas são aparelhos de... O coração é uma bomba. E essa bomba, ela joga o fluxo com força para o resto do corpo. Mas para funcionar adequadamente, existe um sistema de válvulas para que o fluxo seja direcionado para o lugar certo. Ou seja, uma vez que o coração ele contrai, o fluxo tem que ir só para frente, não pode voltar. E às vezes tem uma série de válvulas, na realidade 4 válvulas, entre elas a válvula mitral. Essa válvula mitral, ela está programada para fechar na hora que o coração, a parte principal do coração, vai contrair. Porque se ela está um pouquinho falhada, ela não está funcionando muito bem, esse sangue pode voltar um pouquinho para perto do pulmão e gerar falta de ar. Mas o prolapso, o que é? O prolapso é uma pequena alteração do funcionamento dessa válvula mitral, que é uma das principais válvulas do coração. Mas existe uma causa? Sim, a causa ela é multifatorial, ou seja, tem várias causas. O que se imagina é que seja um pouquinho de excesso de elasticidade. Essa válvula mitral, na realidade, quando tem apenas o prolapso, ela não está incompetente, ela está funcionando bem. Só que existe uma pequena alteração da sua morfologia. A válvula está um pouquinho alterada no seu funcionamento, mas ainda continua funcionando bem. Como eu posso saber se eu tenho prolapso? Olha, é muito interessante isso, porque esse prolapso ele foi identificado por volta de 1960. E lá, meados da década de 80, quando começou a se fazer o ecocardiograma, que é aquele ultrassom do coração, né, em que se passa uma geleia e observa o coração no monitor, começou a se fazer muito diagnóstico de prolapso de válvula mitral, que é quando a válvula está um pouquinho mais elástica. E isso daí, às vezes, gerou quase uma epidemia de prolapso, porque começou a se fazer diagnóstico em quase todo mundo. Só para ter uma ideia, quase 40% das pessoas que eram submetidas a um ecocardiograma na época acabavam ganhando o diagnóstico de prolapso de válvula mitral e assim eram consideradas pessoas cardíacas. Mas existe cura? Existe algum tratamento? Na realidade, quando o prolapso é simples e não está gerando nenhum defeito no funcionamento da válvula, é praticamente uma alteração da normalidade. A pessoa vai viver normalmente, vai ter sua vida normal e sem praticamente nenhum risco adicional de nenhuma doença cardíaca. Aliás, nem é necessário ficar repetindo o ecocardiograma como muitas pessoas acreditam. E um recado para o pessoal de casa que deve cuidar do coração? Com certeza devem procurar um cardiologista e devem fazer um check-up, conhecer certinho como que está o funcionamento do seu coração e controlar os fatores de risco e ter uma vida saudável. Muito obrigada, doutor. E vocês continuem ligados no programa Pílulas de Saúde. Até o nosso próximo encontro.